Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje nós vamos fazer um episódio dos mais pedidos em todas as caixinhas. Sobre o que, Léo? Lu, recorde de todas as caixinhas do Instagram, recorde de pedidos, tá? A gente vai conversar com o Dr. Guilherme Musi sobre estética e dermatologia baseada em evidências. É isso aí. Mas antes disso, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Cara, esse episódio, né, Lu? A gente está passando do episódio 70 do PBcast, né? Já estão passando de 2 anos de podcast. Muito obrigado pela audiência. Vou dar um recado antes, né, Lu? Se você não seguir os nossos canais no YouTube e no Spotify, eu desejo tudo de pior para vocês, entendeu? Porque é só assim que eu consigo apertar os senhores e senhoras para apertar o botão segue o canal lá no YouTube, principalmente. A gente precisa disso. O episódio que eu e a Lu mais queríamos fazer, talvez no último ano, foi falar sobre estética e dermatologia. Uhum. A gente estava com muita dificuldade de procurar uma pessoa que a gente tivesse conforto para conversar. E não é porque as pessoas não são confiáveis. É que talvez eu falei, eu não tenho certeza. Medicina, ciência, as ciências da saúde envolve muita crença, muita coisa que eu prefiro, a minha experiência e tal. E eu conheci o Guilherme Musi pelas redes sociais. De novo, eu nunca sei como é que os grandes caras aparecem para mim. E o Guilherme tem um tópico de interesse que é do meu interesse pessoal, Guilherme, que é sobre dermatite atópica. Já até conversei com o Gui no privado sobre isso. Eu tenho uma sobrinha, a Estela, que trabalha comigo aqui no Instagram, que tem dermatite atópica, e é uma doença difícil de tratamento. Talvez a gente pode até depois conversar com o Gui um pouco sobre isso. E eu comecei a seguir, eu falei, cara, esse cara é muito bom, gostei pra caramba. O Gui, de vez em quando, tá dirigindo no carro dele, eu acho que o Gui tá indo pro consultório, e ele conversa com seus seguidores e tira dúvidas incríveis. Então, assim, eu falei, eu não posso deixar de convidar, e alguns dias atrás o Guilherme Musi, nem sei porque, ele fez um comentário, eu convidei, o Gui topou, a agenda tava boa, a gente tá aqui com você hoje, Guilherme. Cara, muito obrigado. Para quem não te conhece, Gui, se apresente, por gentileza, para a galera, para elas te conhecerem agora. Tá, beleza. Obrigado primeiro pelo convite. Para mim é muito legal a gente estar aqui, porque eu também admiro muito seu trabalho. Acho que é fundamental a gente falar nessas mídias sociais, principalmente, que existe um caminho a ser seguido, existe um método. Meu nome é Guilherme Musi, para quem não me conhece, e para quem me conhece também é Guilherme Musi. Eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo. E, cara, vamos lá, me fala que você trouxe várias perguntas incríveis para a gente discutir, desde doença até os procedimentos estéticos, o que a gente pode ajudar o seu público, porque eu sei que o mundo fantástico da dermatologia não é para os fracos, não é para os desavisados. Mas Guilherme, me conta aí, Léo. Vamos lá, a gente abriu uma caixinha de perguntas anteontem para o Guilherme, foi a caixinha disparada de todos os episódios do PBcast que com mais sugestões. Foi, e isso, cara, isso tem um alerta incrível aí, incrível, que eu queria conversar com o Gui. Guilherme, a minha primeira pergunta é bem genérica. Qual que é o volume de evidências que existem nas mais diversas áreas da dermatologia? Eu estou te fazendo essa pergunta, por exemplo, na fisioterapia, que é a minha profissão, a gente tem um volume de evidência imenso para problemas de dor musculoesquelética, por exemplo. Eu até falo, o problema da fisioterapia musculoesquelética é excesso de evidência ao ponto que confunde o clínico. Mas, por exemplo, nós temos outras áreas, como a fisioterapia da saúde do trabalho, por exemplo, que tem pouquinha. Então, eles têm que usar evidência indireta de outras áreas. Do mundo da dermatologia, e se você pudesse dar um gancho para a estética, como é que está isso para a gente entender? O quanto que isso é arte, o quanto que isso é ciência? Boa, essa é uma excelente pergunta, porque como toda grande área da medicina, a quantidade de informação que a gente tem é uma quantidade que chega a ser avassaladora. Então, hoje, basicamente, se você procurar nas grandes doenças da dermatologia, como acne, rosácea, dermatite atópica, psoríase, hidradenitis supurativa, você tem uma grande quantidade de informação, mas você, como você sabe melhor do que eu, quantidade de informação é uma coisa, a qualidade dessa informação como outra é um outro problema. Na medicina como um todo, a gente tem esse problema de qualidade de evidência também. Então, assim, tem muito artigo ruim que é publicado, tem muito artigo bom que é publicado, só que ali na listinha do PubMed não tem diferenciado o que é bom e o que é ruim. Então, a gente olha os editoriais das grandes revistas, vê o que é citado num congresso pelos nossos pares, que são pesquisadores das áreas, e vai tentando fazer aquilo. No quesito da estética,
aí a coisa é um pouco diferente, porque a gente tem uma parada muito importante para lembrar, que é assim, uma coisa é quando eu olho uma doença e eu tenho uma indústria por toda que gera medicamentos para aquilo, e essas medicações precisam ser aprovadas pelos órgãos regulatórios, e eu só aprovo fazendo isso tudo muito bem feito, porque você sabe como eu, que a Anvisa não perdoa, o FDA não perdoa, o EMA não perdoa, quem perdoa é o banco só. Só que na estética, a necessidade que eu preciso de evidência, ela é diferente da necessidade que o paciente tem. Então, vamos pegar o exemplo mais simples. Estética baseada em evidência. Eu tenho evidência de que o ácido hialurônico ele pode ser usado para preenchimento na cara das pessoas? Tenho. É um produto que é seguro, é estudado. Eu preciso para o órgão regulatório mostrar quanto tempo tem de duração e a variabilidade da duração que isso tem num paciente para outro? Não, a gente depende disso daí e infere isso de experiência do consultório, séries de casos. Então, a gente, na estética como um todo, tem essa dificuldade de você discernir o que é evidência regulatória para um estudo, o que é evidência que foi gerada porque alguma indústria tinha particular interesse naquilo e quais são os interesses do paciente. Por exemplo, uma coisa que é muito utilizada, então a gente vai pegar o preenchimento por ácido hialurônico, que está todo mundo em moda, fala da harmonização facial, caramba, 4. Pô, eu tenho evidência que eu posso aplicar na pele das pessoas? Tenho. Então vai lá, injeta, faz a aplicação, tudo. Agora, eu tenho evidência que isso daí vai ficar bom. Eu tenho um desfecho clínico, eu odeio falar isso, mas assim, um desfecho clínico duro para avaliar. Não porque você está falando de uma coisa que é muito subjetiva, que é a beleza, o padrão estético daquele paciente. Então, é aquilo, o sucesso terapêutico, cara, ele tá ligado com uma coisa que é o belo, que é a sensação do bem-estar, e isso é muito difícil de ser mensurado no estudo clínico, como você bem sabe. Inexoravelmente, você sabe que o produto ele vai funcionar, ele vai promover sustentação. Tanto é que a gente não precisa de estudo mostrando que, pô, se você colocar em cima do osso, vai sustentar o rosto. É uma coisa inexorável, é que nem pular de um avião e colocar o paraquedas. Você não vai precisar de um estudo falando que o paraquedas vai te ajudar a não morrer. Mas o que acontece? O resultado estético ele é um resultado que é muito difícil de ser mensurado, justamente porque eu tenho a minha percepção do que é belo, eu tenho a sua, eu tenho a do paciente, e aí como é que a gente mensura isso? Por isso que as pessoas elas ficam assim, qual que é o melhor procedimento? Varia porque depende muito da indicação clínica do paciente, o processo de envelhecimento é um complexo que tem a ver com a exposição solar, com características do paciente como um todo. Então, é isso que é bastante angustiante. E a outra coisa é aquilo. Quando a gente pensa na coisa mais básica, então vamos pensar, quero olhar uma questão de uma forma sistemática, vou fazer uma pergunta Python. Cara, na estética, você vê assim que quando você vai delimitar exatamente a população, os estudos eles são bastante heterogêneos e você não tem muito bem avaliado um desfecho que pode ser comparado múltiplas vezes. Então, assim, o que é melhor? Fazer um peeling de fenol ou um laser de CO2? Sei lá, cara, porque a gente não tem essa comparação direta. A gente tem evidências indiretas, mas assim, se você me perguntar, laser de CO2 tem evidência? Nossa, cara, de monte. Eu tenho efeito histológico, eu tenho efeito na célula, eu tenho efeito de melhora da qualidade da pele, eu tenho efeito de satisfação do paciente com o procedimento, que é literalmente perguntar, Léo, você gostou do procedimento? Sim ou não? Dicotômico, lindo, pô, eu mostro assim, 100% de sucesso aqui, porque todo mundo gostou de quem fez o procedimento. Então, essa é a grande questão, assim, da estética como um todo. É difícil, quando você vai delimitar, você ter aquela resposta que a gente, como homens da ciência e mulher da ciência, a gente gosta, entendeu? Legal. Ô, Gui, eu tô te ouvindo, assim, que aí você foi falando coisas que, como mulher, penso muitas vezes, antes de fazer procedimentos estéticos, por trabalhar em pesquisa, que é isso que você fala, não há desfechos muito voltados para... Eu penso até a longo prazo, porque igual você falou assim, imediato, a gente vê muito efeito, como você falou das aplicações, Botox e tal, mas existem pouquíssimos estudos que falam isso de número de aplicações consecutivas, duração desse material dentro do seu rosto, o que pode fazer, e o que mais me incomoda de tudo isso, porque, igual você falou, tem muita informação por aí, mas como não se coleta muito dado em forma clínica, por parecer difícil a coleta de desfecho, pouco se tem também se falando de efeitos colaterais
danos e coisas que dão errado, a gente sabe que dá errado, que muitas vezes não é informado para o paciente. Eu brinco com o Léo, assim, eu tenho uma resistência minha, pessoal, eu já falei isso várias vezes na minha página, eu nunca fiz nenhum procedimento estético até hoje, com meus 43 anos, talvez um dia eu vou fazer, eu não vou cuspir para cima, mas eu tenho muito medo, assim, porque quando eu leio a evidência, por exemplo, do Botox, 10% por evidência vai ter queda de pálpebra. Em nenhum lugar que vai aplicar, eles falam comigo assim, olha, Lu, não é livre, pode ser que aconteça, mas é mínimo, só 10%, 90% das pessoas vão ter uma probabilidade de não ter. Mas o que acontece na hora que eu chego em festa, eu vejo um monte de amiga com a queda da pálpebra, e todas elas assim, não, dormi mal, sabe? E eu falei assim, não, querida, você teve uma queda de pálpebra e não te contaram que você ia ter. E isso me faz pensar assim, isso é um efeito investigado do Botox. E os não investigados, que eu gostaria de saber antes de fazer, que eu brinco com o Léo, talvez eu prefiro ser enrugadinha do que com defeito. E isso é legal para ter segurança, para as pessoas ter segurança para fazer procedimentos de estético. Não, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, porque toxina botulínica, ele é o procedimento estético mais realizado no mundo, é o campeão disparado, justamente porque a gente tem uma pletora de dados a respeito do uso tanto da toxina botulínica terapêutica quanto da toxina botulínica para fins estéticos. Então, o que acontece? Quando a gente olha a bula da toxina botulínica, independente da marca, muita da questão de segurança foi derivada dos estudos que usavam para fins terapêuticos. Então, exatamente, migrânia do tipo enxaquecosa, blefaroespasmo, distonia cervical, os pacientes até com estrabismo. Então, o que a gente vê? A maioria desses efeitos colaterais são efeitos colaterais que são relacionados principalmente com a técnica. Aí entra aquela questão que o Léo falou. Aí é arte, entendeu? É aquilo. Eu posso falar, toxina botulínica está aqui, ela é segura, tal. Agora, como você vai aplicar, qual que é a quantidade que você vai utilizar, isso tem um quê de aprendizado, que a gente tem um aprendizado, uma curva de aprendizagem que demora muito mais, que não dá para passar simplesmente lendo o artigo. E aí você precisa praticar, aprender com uma pessoa que tem mais experiência. É aquela parte da medicina que ainda é o aprendizado da forma, assim, não é pejorativo o que eu vou falar, mas é o aprendizado da forma medieval, do tipo, eu tenho um mestre, eu tenho um aprendiz, então que nem o Sith no Star Wars, assim, eu acho mais legal esse exemplo. Cara, você aprende com uma pessoa que tem mais experiência clínica com você, como que você vai mudar a técnica, e a gente vê que adequando-se à técnica e conhecendo profundamente o conhecimento anatômico, isso você consegue estudar, fisiologia você consegue estudar, mas aquele domínio do conhecimento anatômico você consegue ver que tem muitas diferenças entre um aplicador que é inexperiente e um aplicador que é experiente. Então, quando a gente olha, a gente fala assim, principalmente na estética, quando você procura alguém para realizar um procedimento estético em você, você não tem que procurar só uma pessoa que, por conta do valor, mas você tem que saber uma pessoa que realmente tem domínio daquilo que ela vai fazer, porque a gente quer lidar com essas complicações, e a gente sabe que essas complicações nos procedimentos estéticos, elas estão muito mais ligadas à técnica de aplicação do que somente um efeito nocivo do produto. Por quê? Botox está aí desde 1960, então, cara, assim, você pode usar até em criança, é muito seguro, muito seguro. A gente aprendeu na faculdade nos anos 2000, né? Eu fiz faculdade nos anos 2000, e naquela época a gente aplicava, era aplicado em espasticidade de crianças, né? Foi quando o Botox chegou para tratar crianças com paralisia cerebral, para tentar ganhar mobilidade, para a gente poder trabalhar nas crianças. Então, o conhecimento que a gente tem de Botox é realmente antigo, mas para fins terapêuticos. Ô, Lu e Gui, deixa eu entrar... Pode falar, Léo. Pois não, Gui, desculpa, eu te interrompi, pode falar. O uso cosmético, quem desenvolveu o uso cosmético foi uma oftalmologista chamada Janka Reuters, que ela tratava estrabismo com a toxina botulínica, e ela percebeu falando assim, nossa, mas eu trato estrabismo aqui, os pacientes estão melhorando dessa questão das rugas glabelares, e hoje ela é a maior autoridade em Botox cosmético, assim, que a gente tem no mundo, junto com uma brasileira aqui chamada Trindade de Almeida, que também é uma a Ada Trindade, quem não conhece, né? Ela é fantástica. Ô Gui, deixa eu entrar no papo aqui. Todas as vezes que as pessoas vêm no PBcast, elas falam sobre curva de aprendizagem, e é importante a gente ensinar para nossa audiência toda
que a curva de aprendizagem está no braço da PBE de experiência do profissional, cara. Ela faz parte. E, gente, isso aqui tem que virar corte. Assim, ó. O que o Guilherme falou, ele é um braço não menos importante da PBE. Ele é tão importante quanto a evidência. É quem vai fazer. Eu vou contar uma história aqui, que algumas pessoas que nos seguem sabem disso. Ano passado, eu fiz uma colonoscopia. Essa coisa de machão. Quem foi minha colonoscopista foi uma mulher. E é uma pessoa super conhecida. E eu vi que até ela ficou constrangida de fazer a colonoscopia em mim. Mas o que eu sei dela, que ela não sabe que eu sei dela? É que eu sei que ela, onde ela trabalha, um amigo meu trabalha e falou assim, Léo, quando dava pepino lá, era ela que resolvia. O índice de perfuração dela é muito baixo. E colonoscopia pode chegar a 1% de perfuração de intestino. Eu falei, eu, assintomático, Leléu, precisando pagar a conta dos filhos, eu vou correr o risco de acordar numa UTI pós-operatória de sangramento, porque uma mulher vai me atender, é você, doutora Aline Casado, vou até dar o nome dela, uma queridona, entendeu? Então, assim, e ela mandou uma mensagem antes pro Léo, falou, Léo, não precisa ser comigo, eu falei, Léo, ela tá constrangida, aí o Léo, tô nem aí, eu senti isso, porque o mundo é assim, né, Guilherme? Eu falei, por que, olha que legal, como é que casa uma coisa com outra, por que eu vou abrir mão de uma profissional ultra qualificada, que eu sei que ela é, e ela não sabe que eu sei que ela é, para uma pessoa que eu não conheço pelo simples fato dele ser um homem e eu também, entendeu? E saber que vai entrar um tubo em algum lugar no meu... Isso é loucura. E aí, Guilherme, você está completa... Eu acabei de fazer um procedimento estético, acabei de fazer um transplante capilar. Eu procurei um cara que tinha extensa experiência no Paranauê. A evidência, eu sei ler. Eu sei que ele me prescreveu minoxidil oral, eu sei que ele vai fazer dutasterida, eu sei, aí isso eu consigo ver na evidência. É só para a gente tentar fechar esse triângulo, né, Gui? Então, eu também tenho a preferência de fechar lá. Um monte de gente falou, mas por que você fez? Eu nem via. Porque me incomoda, é o braço da preferência do paciente. Me incomodava, né? Quando eu olho em tela, quando eu estou em congresso, geralmente eu estou virado aqui para o slide, a careca aparecia, me incomodava, cara. Eu fiz um procedimento estético antes da minha esposa. E na último braço, tá, agora eu vou procurar um profissional. Eu sou mais velho, é verdade. Tem que ajustar pela idade. E eu vou procurar um profissional que eu sei que o cara já fez aquilo milhares de vezes. Né, Gui? Eu acho que isso é muito importante, cara, na área de processos. Exatamente. Eu tive uma experiência recente, então, assim, eu estabeleço metas, assim, de qualidade para o meu trabalho. Então, como você falou, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito realizado na dermatologia, eu acho que é a área mais incrível da medicina e que todas as outras especialidades, elas existem para me assessorar, porque eu não consigo dar conta de tudo, porque a dermato é, sabe, muito abrangente. Mas eu não estou a fim de, por exemplo, lidar com infarto, então tem os meus colegas cardiologistas que vão lá, eles e os inúmeros trials deles, com a quantidade, assim, esmagadora de evidência que eles têm que sintetizar para tratar um paciente. Mas eu tive uma experiência assim, eu gosto de ler trial, participar da formulação de trials, participar de pesquisa clínica, e aí eu fui para os Estados Unidos estudar com uma médica que chama Emma Gutman. Ela é uma das maiores autoridades do mundo em relação à dermatite atópica, e junto com ela, no laboratório onde ela trabalha, tem um outro dermatologista fantástico que chama Mark Lebowitz, que a história de vida dele se imbrica com o desenvolvimento científico do que a gente teve em relação ao tratamento da psoríase. Então, a psoríase nos últimos 20 anos, ela mudou muito a forma que a gente enxerga a doença e o tratamento. E, cara, eu vi, assim, uma coisa muito importante. A maior parte da experiência e da tranquilidade que eles tinham em passar informação era o quê? Pô, eles estavam participando nos trials, mas a gente via que o nível de discussão era assim, o que a gente faz quando aquele medicamento que passou por um trial, ele não entrega a resposta que a gente precisava. Então, assim, os tratamentos off-labels, as combinações de imunossupressores, e eu olhava e falava assim, cara, essa experiência que eu tive aqui é muito legal porque eu estou ouvindo de pessoas extremamente qualificadas, mas era o que eu via na residência, o quanto que a gente precisava estudar aquela base da medicina mesmo, então muita imuno, muita anatomia, muita fisiologia, para você poder exercer um tratamento. Então você tem que saber avaliar a evidência, mas você tem que conhecer como o medicamento funciona para você poder combinar aquilo da melhor forma. E às vezes é contar com a experiência prática. Então, o melhor exemplo que eu posso te dar em relação a isso. Laser de CO2.
a máquina é robusta, tem registro na Anvisa no mundo inteiro, no caramba 4. Agora, se eu programar a máquina de uma forma, eu, cara, faço um tratamento estético no Léo. Se eu programar do jeito errado, eu, cara, faço uma desgraça na pessoa. Eu consigo programar a máquina para ela cortar tecido para fazer uma blefaroplastia, mas eu também consigo usar para, por exemplo, fazer um peeling superficial leve no paciente. Onde que está isso daí? Está no profissional que vai aplicar. Claro, Aí você pode ter o aprendizado prático que a gente teve, desenvolver aquilo porque eu fiquei aplicando em tomate, então eu aprendi como que eu faço a intensidade do laser em relação a isso. Você praticou várias vezes em relação a essa questão, até você ir refinando muito o seu tratamento. Então, é isso que é muito importante a gente lembrar, né? Eu acho que eu entendi o que você quis colocar. Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui para falar assim, vai ter um artigo para tudo na sua vida e você tem que seguir. Não, cara, a gente aplica um método onde eu posso aplicar um método e onde eu não tenho a evidência, eu vou usar as melhores ferramentas que eu tiver, mas eu também vou contar com uma parte prática que para a gente é fundamental, é aquilo. Eu preciso tratar a dermatite atópica. Às vezes, eu preciso fazer uma biópsia no paciente. Quem me ensinou a fazer biópsia, entendeu? Isso aí. Cara, na área de procedimentos, Guilherme, por exemplo, eu, de novo, né, fisioterapeutas fazem procedimentos, né, a gente não prescreve medicamento, né, ou não deveria, atenção, colegas, vocês estão de vez em quando fazendo bobagem aí do outro lado, todo mundo fala assim, não, fazer ensaio clínico para médico é mais fácil, de medicamento, eu até concordo, em várias situações, é mesmo, a dose é a mesma, ela não é aplicada dependente e tudo. Quando você está falando de estética, em que você tem que definir doses, definir parâmetros, procedimentos cirúrgicos e tal, o braço de aprendizado, experiência, eu falo sempre isso, né, nas nossas aulas mais básicas de PBE, as residências, os estágios. Eu vi falando, se um dia eu largar isso tudo aqui e voltar para a clínica, eu já falei, o fisioterapeuta mais famoso do Brasil é meu amigo. Eu falo, cara, eu vou trabalhar 1 ano do seu lado de graça. Eu quero pegar a mão de novo com você, né? Aí você Exato, observando é isso aí. E fazendo, pegar a mão, tudo de novo. Ele falou, cara, ainda mais se você já sabe a evidência, pegar a mão, você é tranquilo, você vai ver um cara muito bom. Então, essa coisa de mentores, ter bons mentores, é fundamental na vida das pessoas. Eu falo, quando alguém me fala, como é que eu quero fazer um doutorado, me dá uma dica. A minha dica é única. Pegue um orientador. Um bom orientador, cara. Acabou. Né? É que nem casamento, velho. É isso aí. É tipo um negócio assim. É a coisa mais importante. Seu orientador tem que ser muito próximo de você, porque, cara, tem que te entender e tem que te ajudar a orientar a pesquisa e tem que ter experiência naquela área que você está falando. Eu concordo plenamente com isso. É tão importante como você escolher seu parceiro ou parceira de casório. Ô Gui, deixa eu pegar uma frase que você falou que tá me passando aqui na cabeça ouvindo vocês de novo. A estética, só para a gente fechar um pouquinho essa parte da estética, assim, na hora que você fala que hoje o conhecimento que você tem da estética parece um pouco medieval, que sim, toda a descoberta da medicina começa na observação, em fazer, em refazer, igual a gente falou, e dali vão surgindo os estudos que vão dando suporte para descartar ou para mudar de novo. E a gente percebe, né, que nos últimos anos, até a forma da estética que é ofertada dos procedimentos hoje, ela vem mudando. Se a gente percebe, assim, antigamente parecia que era só botox, agora assim, não é mais botox para tudo, agora tem alguns preenchimentos, e agora outras combinações, e talvez a minha leitura, viu, Gui, me corrija se eu estiver errado, por favor, a minha leitura é que parece assim, como não tem muitos estudos robustos de falar disso ao longo do tempo, e muito se vai da observação, parece que com a observação, algumas coisas assim, não, a gente achava que era só isso a solução e agora a gente consegue enxergar outra coisa entrando e sim, a gente vai aprendendo mais com a observação por não ter tanta ciência robusta de desfechos clínicos esperados de longo prazo ou imediato, até por sua dificuldade de mensuração. É isso mesmo ou não? É basicamente isso, justamente porque quando a gente volta para a análise da estética, o nosso desfecho final é a questão que as pessoas falam, eu quero rejuvenescer, eu quero parecer mais jovem. E a gente precisa de um certo tempo que a pessoa literalmente viva e envelheça para a gente poder analisar. É diferente a seguinte coisa, uma coisa simples, como é que é o envelhecimento de uma pessoa que passou protetor solar a vida toda e de uma pessoa que não passou protetor solar a vida toda? Tem uma capa muito famosa do New England Journal of Medicine, que são 2 gírias.
Uma passava protetor, a outra não, e assim, gêmeas. Então, aquela ideia de o DNA delas é idêntico, então elas tiveram a mesma vida, tudo, mas uma usava protetor, a outra não, e você vendo essa característica. O aparecimento dessas queixas clínicas estéticas, ela é demorado. O aparecimento é demorado. E, ao mesmo tempo, os tratamentos, eles têm um efeito pontual, um efeito de curto prazo, que a gente chama, o efeito Cinderela. Você tem aquele efeito de médio, mas também, assim, eu estou gerenciando o envelhecimento daquela pessoa, porque aquela pessoa vai envelhecer comigo ao longo do processo. Então, é basicamente o que a gente fala assim, pressão alta. Léo, tratar a pressão alta é uma coisa que reduz mortalidade, porque a gente sabe que vai diminuir lá a taxa do infarto. Quanto tempo eu tive que seguir as pessoas para saber que a pressão alta ia aumentar a taxa de infarto? É a mesma coisa quando a gente olha com a estética. Então, a gente vai ver como é que a pessoa chegou naquele envelhecimento, fazendo essas modificações pontuais e tratando. A outra coisa que você teve com relação a isso é justamente o quê? Cada vez mais a gente vai estudando sobre formas de entregar energia na pele do paciente. Então, eu tenho a radiofrequência, eu tenho o laser, eu tenho agora o ultrassom microfocado. E muito você vai ganhando em relação à pesquisa com isso, e você vai refinando aquelas tecnologias para você poder ter uma entrega de energia de uma forma que seja o quê? Segura, justamente porque o movimento que a gente tem é o seguinte, por que você vai esperar você chegar aos 60, 70 anos para você fazer uma cirurgia de lifting facial, se você pode, ao longo da sua vida, quando você já tem os primeiros sinais de envelhecimento, usar uma tecnologia não invasiva, que é o ultrassom microfocado, que tem um substrato para funcionar. Eu tenho trabalhos que mostram, eu vou focar aqui na profundidade, olha aqui, quando eu disparo, mostrando que não atinge nada na pele do paciente, mas eu estou trabalhando ali na profundidade. Então, a tecnologia é muito robusta, muito bem formada do ponto de vista de embasamento, só que como a gente tem esse processo de envelhecimento a longo prazo, a gente vai aprendendo junto, observando com os pacientes. É a mesma coisa que você vê agora recentemente, o impacto que teve nas mudanças de idade. Então, pega lá, todo mundo assim, quando saiu o Top Gun Maverick, tava falando, caralho, olha o Tom Cruise, velho, não envelheceu um velho. dia. Eu fiquei puto, viu? Eu falei, meu Deus do céu. Lu, eu falei, Lu, eu dou razão pra você ficar olhando, porque o cara tá inteirão, velho. Porra. Cruz ali, cara, eu olhei e falei assim, mano, é isso aí, Maverick, da hora. E você olhava e você tinha um contínuo. Agora, você tem absoluta dúvida de que ele se submeteu a procedimentos estéticos ao longo da vida dele de formas pontuais? Você não tem a menor dúvida em relação a isso daí. Então, essa é uma questão. A gente está envelhecendo junto agora que essas tecnologias estão disponíveis. Lá em 1920, 1930, a gente não tinha nem protetor solar, e aí a população que envelheceu ao longo desse tempo tem essas alterações relacionadas também com hábitos dispositivos, mas a gente vai entender muito do que está acontecendo agora quando eu olhar lá para frente. Por isso que é tão angustiante, porque o paciente que se submete a um procedimento estético, ele quer ter um ganho imediato. Isso é, assim, inexorável. Todo mundo quer fazer uma coisa estética, eu quero um ganho imediato na hora. Por isso que eu tenho que explicar bastante. E eu tomo esse cuidado porque eu falo assim, eu penso que nem o Léo. Se eu tivesse que fazer um procedimento, velho, eu quero que, me expliquem exatamente. Eu quero que a pessoa me explique o pormenor de tudo. Por quê? Porque eu sou assim. Eu explico para os meus pacientes os pormenores de estudo clínico porque eu quero que ele tome uma decisão compartilhada junto comigo. Então, a gente viu muito na medicina esse papel. As pessoas têm acesso à informação e essa informação precisa ser filtrada, a gente precisa tomar a decisão juntos para poder ter um melhor sucesso terapêutico. Inclusive, eu tenho trabalhos que, no âmbito da doença, quando eu compartilho a decisão de qual medicamento ou qual plano terapêutico eu vou seguir com o meu paciente, a aderência é melhor. Isso é diferente de dizer assim, faz o que você quiser, entendeu? Eu vou validar tudo que você quiser. Não, é assim, olha, esses são os pontos. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, ontem. Veio um paciente que nunca tinha tratado a dermatite atópica dele. Eu sei que medicamentos aprovados em bula, eu tenho 5. Eu tenho 5 medicamentos com aprovação em bula. Um deles, por avaliar a história do paciente, eu já tinha contraindicado. Os que eu
os que eu conversei com eles sobre quais eram os efeitos colaterais, perfil de segurança, posologia, acesso à medicação, foram esses 4. Isso é uma decisão compartilhada. As pessoas acham que decisão compartilhada é você falar para o paciente, ó, tudo isso daqui é o que eu levei em consideração, escolhe aí qual que você quer tomar. Não. Não é. Exatamente. Claro, Ótima. claro. Uhum. O Guilherme, você está tocando num ponto muito foda, e eu vou tentar te apertar aqui agora. Decisão compartilhada, brother, decisão compartilhada. Vê se eu estou falando loucura. No mundo da estética, é claro que existem os abusos. E às vezes é do paciente. O paciente ele começa a ter uma dismorfia, uma distorção da própria percepção. Ou a percepção de beleza dele é simplesmente diferente da sua e da minha, não tem problema. Talvez Cada um faz. Eu sou liberal, por definição. Então, o cara faz o que ele quer da vida dele e ele que assume as consequências disso. Aí, ao mesmo tempo, eu começo a passear em shopping center e tem lá, sei lá, Botoclinic, eu nem sei se chama isso. Entendeu? O negócio, meu irmão. E aí, um monte de profissão começou a pegar esse negócio. E um monte de gente que eu não sei se eles fizeram o que você fez, de passar para uma residência dermato, cuidar das doenças, ter toda a curva de aprendizagem. Talvez o Guilherme teve um cara velhinho do lado dele e falou, Gui, não é por aqui não. Você vai ficar, aí depois você vai falar, não é que o cara tá certo, porque a maioria das vezes os caras mais velhos que a gente tá mais certo que a gente e tal, e você tem os seus amigos e tudo. Com esse negócio, porque eu acho que a beleza, a parte da estética, ela meio que deu uma banalizada. Tem nenhum problema a Lu agora, nesse momento, fala assim, isso aqui me incomoda, eu quero fazer um botox aqui e tal, e aí você fala, vamos lá no Guilherme, o Guilherme fala, beleza e tal, e ela vai lá e faz. E ela tem o risco, ela tem o benefício e tudo. O que você está achando desse panorama todo, cara? Ou esse panorama sempre existiu e só agora que o Léo está olhando isso? Eu acho que agora massificou mais, mas recentemente, o que você tem em relação a isso daí? É uma decisão econômica, Léo. Então, é muito difícil a gente lutar contra essas forças, principalmente porque aqui os conselhos de classe, eles determinam quem pode ou não pode fazer algum determinado procedimento, respeitando, claro, os marcos. Se um conselho de classe falou que o profissional daquela classe está apto, quem sou eu para adaptar em relação àquilo? Uhum. O que eu sempre falo em relação a isso foi que agora a gente viu que como aumentou o número de procedimentos, aumenta o quê? A incidência em número absoluto de eventos adversos que são raros. Então, se eu tenho coisas mais assim para estudar, hoje o que eu falo? Eu penso que nem você nesse sentido. Você escolhe o profissional que você quiser pelos critérios que você quiser. O único conselho que eu posso dar é escolhe um profissional que saiba tratar até quando o negócio dá errado, porque complicação é rara, só que complicação acontece. E aí, o que a gente vê acontecer muito? Quando acontecem as complicações, daí leva no médico. Porque aí agora é um problema médico. E a gente vê que muitas pessoas não estão preparadas para tratar a questão da complicação. Então, a gente discute muito em relação a isso para justamente alertar o público. Eu, como criador de conteúdo, eu falo isso daí. Eu falo, cara, tem aqui, risco de necrose. Isso daqui é o quê? É técnico dependente. Então, você precisa avaliar que você tem um profissional que, mesmo com tudo muito certo, com a técnica mais adequada, se acontece uma eventualidade, ele sabe se portar, ele sabe, por exemplo, lidar com aquilo. E até identificar precocemente, né, Gui? Porque tem o que não sabe, demora para identificar e muitas vezes o dano para o paciente é muito maior. O que sabe, de cara, fala assim, tá cheirando que vai dar ruim, já começa a entender. Exatamente. A gente tem isso daí muito bem delimitado, tem até uma historinha muito engraçada. Uma vez eu tenho um grupo de colegas médicos com os quais eu me relaciono justamente para a gente ter um ambiente de discussão dessas coisas, desde como fazer um livro caixa, até o que vocês pensariam assim de gerenciamento de envelhecimento do paciente, porque médico é uma raça assim muito desgraçada, então é aquela coisa, a gente passa muitos anos na faculdade, desaprende a lidar com o ser humano, então é aquilo, você só sabe falar de medicina. A maior alegria do médico é ele ir num lugar que ele não conhece, aí ele encontra um médico, não importa a especialidade, vai falar de medicina, aí passa a noite inteira falando, que a gente é tudo workaholic na cabeça. Só que o que aconteceu em relação a isso? A gente viu uma característica muito curiosa. É assim, eu só posso diagnosticar aquilo que eu conheço. Falar, Léo, se tem um tipo de lesão nova que está acontecendo porque os pacientes estão tendo uma lesão específica quando eles estão lá no CrossFit, cara, você só vai diagnosticar aquele problema se você aprendeu com aquilo antes. Nas complicações é a mesma coisa.
Só que quando você quer ensinar a pessoa ela quer aprender a fazer. O tratamento da complicação geralmente vem depois, porque algumas pessoas falam, é muito raro, não acontece, mas assim, só tem complicação quem faz. E quando tem, você tem que saber agir. A gente lembra de uma historinha muito engraçada, que era o que eu ia contar antes desse parêntese, que foi o quê? Uma colega dentista, ela postou um vídeo falando assim ela estava mostrando a paciente linda e maravilhosa na clínica dela, tal, tudo que tinha acabado de fazer o preenchimento labial. E ela postando o vídeo. No vídeo, você conseguia ver que o lábio da paciente estava obstruído, mas ela estava lá fazendo o vídeo com a paciente, entendeu? Então aí te leva assim, qual que é o nível de suspeição que você precisa ter? Sempre muito baixo, porque a complicação pode acontecer e você precisa estar ligado naquilo. Olha. Interessante, cara, muito legal. Sim. Como é que está funcionando? Quando você me fala assim, você falou sobre ácido hialurônico e alo passeamos pelo Botox. E essa parada de colágeno? É uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente está falando de estética, né, Lu? É colágeno. Se você pudesse falar um pouquinho. É engraçado, né, Gui? O povo Mas acha aí que colágeno onde? Então, para estética de pele, para rejuvenescimento de pele, o que é feito, o que existe? É comprimido, é aplicação, é microagulhamento, sei Tá. lá. Nem sei. Entendi. É só o que o pessoal fala colágeno, colágeno, colágeno. Então, como a gente sabe, o colágeno é Nem uma eu das sei. principais. Não, colágeno é aquele negócio assim que tem várias interpretações. Então, às vezes está falando de colágeno oral, às vezes está falando dos bioestimuladores de colágeno que a gente utiliza, às vezes está falando de procedimento que você vai estimular a produção de colágeno, porque... Mas desculpa eu ter dado risada, porque é isso mesmo assim. Olha a diferença que você já pontuou, a diferença que existe colágeno. O grande público só sabe a palavra colágeno, que é o que o Léo falou, eu nem sei o que eu estou perguntando. Porque, assim, é isso, porque fala que tem que ter colágeno para envelhecer bem, né? Todo mundo fala assim, quando eu tinha meus colágenos. E aí a pessoa acha assim, falou que tem colágeno, né? O grande público está indo lá assim, eu vou pegar qualquer coisa que eu já fiquei sabendo que eu tenho que estimular. Então, é legal mostrar para o pessoal a diferença de coisas que existem e para que cada um serve. A gente criou assim muito porque é uma coisa mensurável e facilmente reprodutível, então eu consigo observar a degradação de colágeno que o paciente tem ao longo da vida, dependendo do grau de fotoexposição dele. E os procedimentos que estimulam a produção de colágeno têm efeito do paciente ter a sensação de que ele rejuvenesceu, entendeu? Então, isso daí é uma palavra que foi muito trabalhada em relação à estética, justamente até criar a ideia. Quanto mais colágeno, melhor. A gente tem uma doença chamada esclerodermia, que seu corpo perde assim, o critério de fazer fibra de colágeno e começa a esclerosar um monte de coisa. Sua pele é colágeno puro, ela é dura que nem uma pedra. Às vezes você faz assim bandas no tórax que a pessoa tem insuficiência respiratória, não é nem porque a pessoa não consegue puxar o ar, é porque ela não consegue expandir o pulmão a ponto. Uma insuficiência respiratória é restritiva aí nesse caso, tipo pericardite constritiva, uns negócios assim muito tensos. E aí você tem que ficar esperto, porque o paciente literalmente não está conseguindo respirar e é uma doença autoimune potencialmente grave e faz colágeno. Então tem que tomar cuidado um pouco em relação a isso daí. Agora, o que a gente fala? Então, vamos pegar a colágeno oral. Agora é a hora da polêmica. Então, assim, tem evidência, Léo? Tem. Cara, se você ler um estudo de colágeno oral, eu acho que você vai convulsionar, cara, de verdade. Então, eu recomendo que você não faça isso aí. Porque, olha que legal, começa assim. Você vai fazer uma intervenção, concorda comigo, que é nutricional. Eu vou dar uma coisa para o paciente tomar. Nesses estudos de colágeno, 99,9% não fazem um controle do que o paciente come. A população que é estudada, sempre mulheres de 40 a 60 anos. Você não vê estudo desse, por exemplo, em menino jovem de 30 anos. As métricas de tratamento, aí é o que você quiser. Eu acho que é a profundidade da ruga, eu acho que é a pessoa falar que ela está bem. E o que eu mais gosto em relação a isso é como é fácil enganar a cabeça do leigo com um negócio muito fofinho que é, fez biópsia e falou que aumentou o colágeno. Tá, e daí? O que isso se traduz? Que métrica é essa? Às vezes tem estudo de tem um estudo de colágeno que é muito fofinho, que assim, eles colocaram nas características iniciais dos pacientes, tipo, pressão arterial, velho. Caralho. O que você está fazendo num estudo? Você olha os estudos e eles escrevem assim, na metodologia, a gente fez um estudo randomizado.
Ponto. Que randomização que você fez? O estudo é randomizado. E a pessoa lê aquilo, ela acredita no papel. Ela não tem aquele crítico de se não está escrito, não fez. Isso daí é a gente que estava exposto à questão das evidências. Aí, depois de um tempo, teve o quê? Fizemos uma meta-análise, aí você vai me entender. Fizeram a meta-análise do colágeno falando que tem evidência. Cara, o que é uma meta-análise se não uma lupa que eu coloco em cima dos estudos que eu estou avaliando? Se você pega um monte de lixo, você vai ter o quê? Um lixão gigantesco, mas não. O povo falou que tinha meta-análise, que tinha evidência. Então, assim, uma meta-análise com erros metodológicos, olhando estudos muito fracos, falando que tinha benefício. Só que a pessoa fala, mas a meta-análise é o nível mais alto de evidência que a gente tem. Se bem feita, né, Gui? Se bem feita, exatamente. Bem feita, então, colágeno oral é gastar dinheiro à toa. Colágeno oral para melhorar a pele. Colágeno oral para rejuvenescimento, para qualquer coisa assim, dessas coisas da estética. Besteira. Aí entra na sua área. Colágeno oral para dor articular. Dor articular, eu tenho uma métrica palpável que é perguntar para o paciente, aí, tá com dor ou não? E posso comparar com o glucro placebo. Aí já tem um pouco mais de evidência, porque a gente tem uma métrica palpável, que é a escala numérica de dor, escala da média da dor que você quiser fazer do paciente, e eu tenho a comparação com o grupo placebo, então aí a gente fala que tem um pouco de evidência desse colágeno para articulação. E aí tem os nossos procedimentos, que eles trazem evidências clínicas de que, quando bem feitos, bem executados, eles estimulam a produção de colágeno, e isso daí está relacionado com melhora em qualidades e aspectos da pele, ou na textura, ou no brilho, ou no aspecto do paciente, um alto grau de satisfação dos pacientes com relação aos procedimentos. Então, é um pequeno resumo da evidência do colágeno. Legal demais. E o que tem, por curiosidade, para o grande público, de estimulação de colágeno hoje, que se fala assim, do que parece ter mais evidência ou trazer mais efeito? A gente tem ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, laser fracionado ablativo, peeling de fenol e os bioestimuladores de colágeno que podem ser hidroxiapatita de cálcio e ácido L-polilático. Então você tem uma gama muito grande de produtos que trabalham com essas tecnologias ou essas ferramentas. Você tem o próprio ácido hialurônico que, quando depositado num local próximo aos fibroblastos, pode sinalizar para o fibroblasto melhorar isso daí. Mas tem uma coisa muito curiosa em relação a isso, que eu discuto muito com o meu irmão, que é ortopedista e médico do esporte. Depende muito também, assim, se eu quero estimular, eu dou o estímulo para o fibroblasto vai produzir colágeno, eu preciso garantir que eu tenha aquele substrato. Então, a gente vê corriqueiramente uma característica muito interessante, que é muito erro nutricional nessas questões. Então, tem muita gente que tem uma quantidade insuficiente de colágeno por conta da dieta, e aí, por exemplo, quer ter uma pele incrível, fazer assim muito, mas você não está dando substrato para você construir isso daí. Não estou dizendo que comer mais vai melhorar a qualidade da sua pele, mas fazer um procedimento que estimula a produção, o resultado é melhor quando você tem um paciente que tem uma adequação nos níveis de ingestão proteica do que ele não tenha. Tanto é que tem estudo relacionando que veganos teriam resultados inferiores a os pacientes onívoros, justamente por conta do que a pessoa decide virar vegana e vegetariana com base na internet, não consulta um nutricionista para garantir que tá, tudo bem, mas vamos adequar a sua fonte de proteína, carboidrato e gordura, porque você precisa dessas coisas para viver. Excelente. Ô, Lu, posso insistir numa pergunta com o Gui, cara? É porque eu queria muito ouvir da boca do Guilherme assim. Guilherme, e quando você está na cara, você médico, com sua experiência, com sua bagagem que você tem, com grandes amigos ao redor, e o paciente está indo para um caminho meio... O cara quer se deformar. Você já recusou... sabe, eu tô falando assim, cara, você fala assim, não faz isso não. Você contraindica muito, Guilherme? Como é que... não é nem isso que eu quero saber. Como é que você se sente? Qual que é a postura médica de virar para o cara e falar assim, this is too much, sabe? Alguma coisa assim. Como é que é? É tranquilo? Perfeito. Essa é uma questão extremamente complexa, porque leva em consideração uma questão que é trivial, que é assim, o que é o belo para o outro e o que é o belo para mim. Na minha prática clínica, se a minha expectativa do meu trabalho não está alinhada com a expectativa do paciente e a nossa definição de belo não é muito parecida, eu não faço. Então, assim, a pessoa fala, mas eu quero ter um bocão.
legal, procura alguém que faz, porque eu não vou colocar a mão. Eu não quero, são duas coisas. Eu não quero que você saia do meu consultório e as pessoas falem assim, nossa, mas você preencheu o lábio, eu tenho pavor disso daí. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem assim, você está diferente com uma cara melhor, o que você fez? Eu não estou entendendo, justamente para ter aquilo. Isso que eu prezo nos meus resultados, e os meus colegas, eles também pensam dessa forma. Tem gente que só quer simplesmente fazer o procedimento ou acha bonito aquele bocão. Eu não sou profissional para te dar o bocão, eu sou profissional para te dar resultados e gerenciar o seu envelhecimento de forma que as pessoas não percebam que você fez um procedimento, mas as pessoas fiquem intrigadas por que você está com uma aparência tão boa. Então, com certeza. Só que aí é aquela coisa, eu tenho uma pressão de mercado, eu tenho um fantasma que vive na cabeça das pessoas, que é, se você contraindicar, você perde o paciente. Não, você tem que conversar com a pessoa. E a questão médica no centro daquilo, que é o quê? O médico cirurgião plástico e o médico dermatologista, eles estão mais expostos aos pacientes com transtorno dismórfico corporal. E aí é uma situação muito delicada, porque se você não identifica que aquele é um paciente que tem aquela questão, o paciente sofre por conta daquilo, e você perde a oportunidade de tratar uma pessoa que está em sofrimento. São pacientes extremamente difíceis de aceitarem que tem um transtorno. Então, essa é a questão médica mais importante. É assim, mandatório você não fazer procedimento nesses pacientes, porque você sabe que vai ter um alto grau de satisfação em relação a isso. E, cara, falando a sua pergunta, se é um paciente que não está assim, adequado com essa expectativa relacionada ao meu trabalho, eu falo que não faça e pronto, cara, vida que segue, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter muito bem delimitado isso daí e saber falar ou não, entendeu? Principalmente porque é aquela questão. O médico não vai ficar satisfeito com o trabalho que fez, ou se ele ficar, o paciente fica insatisfeito. Se essas expectativas do que é belo e do que é resultado não estão alinhadas, é frustração na certa. Ô, Lu, sabe o que eu lembrei agora? Quando eu fiz essa. Eu só tenho uma tatuagem no meu corpo, tá? Tem essa aqui, ó. E eu fiz com um cara super, super craque. Eu também fiz igualzinho o médico. Eu fiquei 1 ano achando um cara que eu ia falar. Ele contraindicou um negócio que eu queria fazer. Eu falei, eu queria que essa tarja aqui, ela desse a volta no meu braço todo. Aí ele falou assim, só que o seu braço é fino, meu irmão. Ele falou, o Léo levava o braço de musculoso com a tatuagem que queria, com o braço. Aí eu falava, pô, esse braço aqui é top. Ele falou, só que você não tem esse braço. Aí ele falou assim, que tal a gente fazer uma meia luva, que aqui eu garanto. Aí eu falei, vamos cobrir o cotovelo. Ele falou, o cotovelo é horrível de passar caneta, talvez vai só pintar de preto, não vai ficar bonito e tal. Isso aqui, para quem não conhece o Léo, na minha geração, vários tenistas têm braçadeira, meia braçadeira. Todos os meus amigos têm. Teve uma vez, né, Lu, que a gente pegou um Uber, e o motorista do Uber era um cara que construía quadra de tênis lá em BH, onde eu morava, e ele falou assim, cara, eu te conheço de algum lugar. E ele me reconheceu pela tatuagem. Ele falou, cara, esse cara é tenista, isso é quase um símbolo, assim. E aí eu quis fazer, depois de velho, e o cara que fazia tatuagem... Tenistas dos anos 70. E ele contraindicou, cara. E foi muito legal, sabe assim, aí a clareza, sabe quando o cara falou assim, cara, é verdade, esse braço que eu tô te mostrando é de um fisiculturista, o braço do cara é grandão. E ele falou, o seu braço não é. Ele falou, mas a gente consegue ajustar esse procedimento para isso. E ele falou, inclusive vai ser mais rápido e vai custar 10 vezes menos, porque você tá querendo um desenho desse tamanho, eu tô querendo te dar um desse tamanho. Acho que cabe, né, Gui? Porque é o conceito de estética, e aí, de novo, esse cara, como ele tem muito cliente, a agenda dele é gigante, não falta dinheiro para ele, ele não fica tentado em fazer o procedimento por fazer o procedimento. Porque tem isso também, né? As pessoas tem. Legal. Super tem em relação a isso daí. Eu te entendo em relação a isso. Que era uma preocupação que eu tinha quando eu me formei. Quando eu me formei, quem que era eu no cenário? Eu era um médico recém-formado em São Paulo, que é um centro que tem excelentes e incríveis profissionais. O que eu vou fazer da vida? Como é que você se introduz nesse mercado? Então, foi aí que eu notei a importância de você ter uma vitrine do seu trabalho para os pacientes virem a você. Então, isso foi uma coisa que me gerou, assim, muita tranquilidade na cabeça, porque os pacientes me escutam falar, entendem a minha forma de trabalho, leem o meu conteúdo, e eles falam, eu quero que esse médico cuide de mim. E aí, eu tenho um alinhamento muito próximo, e eu comecei a perceber isso
da forma de trabalho, mas também com a forma de raciocinar. As minhas pacientes que cuidam e gerenciam o envelhecimento comigo, elas também não gostam de exageros, elas são bem parecidas comigo, o que me leva, de novo, para aquela experiência pessoal. Quando eu era jovenzinho, o que eu ouvi dos meus mestres? O seu consultório, depois de um tempo, ele começa a ter a sua cara, mas ele só vai te dar lucro depois de 10 anos. Justamente por quê? Porque você demorava aquele tempo para as pessoas conhecerem, para os seus colegas te indicarem, para os seus pacientes iniciais indicarem outros pacientes. E eu vi que você, tendo uma forma de ter uma vitrine do seu trabalho, essas métricas elas eram encurtadas e você tinha pacientes que são muito parecidos com você, porque isso daí gera angústia para o médico, entendeu? Uma paciente muito expansiva que quer fazer 1 milhão de procedimentos e não está muito preocupada como é que vai ficar isso daí. Às vezes o médico não quer trabalhar dessa forma, ou uma paciente que fala assim, eu quero ter um nariz diferente. Tá, mas será que isso daqui é adequado para você fazer uma rinomodelação ou você deveria operar com cirurgião plástico, com otorrino, com sei lá quem for? Excelente. Lu, eu posso um pouquinho nas caixinhas, fazer umas perguntinhas curtinhas para o Gui? Agora, não sei se você quer manter o tópico de estética ou se a gente muda um pouquinho, porque enquanto vocês estavam respondendo, tem muitas pessoas perguntando sobre dermatite atópica, principalmente em crianças. Então vamos, o Gui é o cara, meu. Na minha opinião, ele é o cara. Porque aí, como Gui, a gente... fala para o pessoal o que é o tratamento, porque a gente sabe quem tem, o quanto que é difícil tratar, ou arranjar alguém que trate bem, porque é uma troca de tratamento tão frequente, pelo menos quem tem alguém em casa já presenciou isso, que aqui está cheio de perguntas sobre isso, assim, criança, o que fazer, o que é indicado. Ótimo, beleza, vocês escolheram um tópico muito bom, assim, fico bem feliz com isso daí. Cara, começa assim, a primeira é coisas importantes que a gente precisa desmistificar. 1, não é uma doença emocional, 2, não é uma alergia, 3, não tem nada a ver com o que você come. Que bom ouvir isso, sabia? Isso pode ter um corte, porque como as pessoas ao redor de uma pessoa com dermatite atópica falam que é isso, não é emocional, não é alimentação. Tem um fenômeno muito curioso na dermatologia que eu acho que se dá justamente porque a gente está falando da única especialidade que vê doença. Então, eu vejo, se o Léo olhar um paciente, ele consegue ver a doença e os amiguinhos do paciente também enxergam. Não é a mesma coisa na cardiologia, por exemplo. Você olha lá, aí o paciente infartou, ele está andando na rua. Você não vê que ele é um paciente que teve um infarto. Ele tem 10 stents, você não vê um stent nele. E aí gera aquilo de todo mundo querer dar um pitaco, mas na dermatologia em especial existem sempre as 3 causas místicas de que é a raiz de todos os problemas. É alergia, hormônio ou emocional. Eu consigo, Léo, com muito baixo grau assim, de esforço, convencer qualquer pessoa de que é uma doença ou emocional ou alérgica ou, por exemplo, causada por comida. Nossa, mas assim, tranquila, não preciso nem falar muito. Parece que a pessoa está programada para acreditar nesse terraplanismo. E isso daí é um dos problemas que a gente vê em relação à dermatite atópica. A outra coisa que é importante é que, assim, ela pode aparecer em qualquer faixa etária da vida. Isso foi uma coisa que a gente recentemente começou a descobrir, porque todo mundo acreditava que era uma coisa que só acontecia em criança, mas pode aparecer no adolescente, no adulto jovem e no idoso. A base do tratamento da dermatite atópica, como principal sintoma é a coceira, a gente tem que restaurar aquela barreira cutânea, porque a pele está inflamada, e uma pele inflamada piora a integridade da barreira cutânea, e uma pele que a barreira cutânea está pior, ela inflama com mais facilidade, você entra num círculo vicioso, num paciente que tem predisposição para aquilo. A base do tratamento é hidratante, 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 hidratante para todo mundo, e aí a gente vai escalonando o que a gente precisa fazer. Tem paciente que controla só com corticoide tópico. Tem paciente que precisa de tratamento sistêmico, que a gente fala. Ou imunossupressor convencional, ou as chamadas terapias-alvo, que vem aí desde 2018 revolucionando a forma de tratamento. Tanto é que hoje, Brasil, 2024, eu tenho 4 terapias-alvo disponíveis para tratamento dos pacientes. Uma delas, que é o Dupilumab, ela é de cobertura obrigatória para adultos com dermatite atópica grave, refratários, intolerantes ou
contraindicado o uso da ciclosporina. Está lá no rol da ANS que todo plano de saúde tem que pagar o dupilumab para os pacientes adultos. E agora a gente vai ter a atualização, ele vai ficar disponível também para as crianças a partir dos 6 meses de idade, desde que cumpridos os mesmos critérios. Além disso, eu tenho os inibidores da JAK, que são comprimidos que a gente pode tomar, que eles são disponíveis para compra na farmácia. É um preço muito caro, considerando o Brasil. É muito caro. Muito caro. É assim, R$ 1.800 por mês o tratamento. Nossa. Mas tem é muito caro. Mas tem a opção de tratar a partir dos 12 anos de idade os pacientes de uma forma conveniente, que é um comprimido que trata oral. E qual que é o importante? Eu tenho métrica. Aí eu tenho estudo assim para deitar e rolar em cima do tratamento. Eu tenho estudo em criança, em adolescente, em adulto. Eu tenho métrica de melhora de 75%, 90%, 100%, de controle de prurido, de melhora na qualidade de vida, de melhora, por exemplo, em sintoma de ansiedade e depressão, de melhora do sono, melhora na dor da pele do paciente. Então, assim, são ferramentas que a gente tem hoje, essas terapias-alvos, que elas me trazem um perfil de segurança extremamente incrível, junto com uma eficácia que, cara, é o que o paciente quer. E aquilo, a indústria como um todo não está satisfeita. Então, novas terapias vão vir, novos medicamentos vão chegar, e o Brasil sempre é um mercado de interesse justamente porque nós somos um mercado grande. Temos o SUS que olha para essa questão da medicina baseada em evidências com bons olhos. Então, é aquilo. Você tem uma agência que chama Conitec, que vai avaliar todas as tecnologias que vão ser disponibilizadas no SUS. Claro que a gente tem umas ressalvas em relação à forma que algumas tecnologias são avaliadas. Por exemplo, a gente sabe que o SUS oferece um monte de pseudociência com o meu, seu dinheiro, e que isso daí passou em algum momento, mas o SUS, no critério das doenças, ele olha de uma forma assim, Eu também acho. O SUS, ele olha, mano, se você me mostrar que essa parada realmente tem evidência para sustentar o claim que você está fazendo, eu compro. Obviamente, você vai ter conto porque eu compro para 200 milhões de pessoas, eu não compro para uma pessoa só. Mas você tem uma análise assim baseada em evidência muito rigorosa. O processo de avaliação da Conitec é bastante interessante por conta disso, porque eles vão olhar ali a evidência nua e crua e fazer algumas contas em relação a quanto que custa, mas quanto que me entrega de benefício, que é o custo-efetividade. Ô, Guilherme, me tira uma dúvida aqui de cara que não sabe nada do assunto, tá? Esses MAB são como é que é o nome? A classe desses medicamentos? Anticorpo monoclonal. Anticorpo monoclonal. Esses anticorpos monoclonais, quando são utilizados, ou os inibidores da JAK que você falou, esse paciente de dermatite atópica, ele tem que usar de uso contínuo ou em algum momento isso para? Essa daí é a grande questão que a gente quer entender se vai acontecer um fenômeno muito interessante que chama modificação da doença. Então, o que eu penso? Será que o meu tratamento é tão eficaz a ponto de eu tratar durante um tempo, suspender o remédio e o paciente ficar livre dos sinais e sintomas? Ou pelo menos, será que, por exemplo, se eu tratar esse paciente de uma forma muito precoce, ele vai deixar de desenvolver comorbidades que estão relacionadas? Na dermatite atópica, a gente sabe que, via de regra, você tem uma evidência que fala que o tratamento é contínuo. É uma doença crônica, então é que nem uma pressão alta, que nem uma hipercolesterolemia, o tratamento é contínuo. Aí vem a parte da experiência. Você tem séries de caso, você tem conversas com os especialistas que a gente mostra. Pô, tem pacientes que estão tão bem em algum momento, isso assim, totalmente fora de bula, tá? Eu só preciso deixar bem claro. Que a gente tratou, o paciente está muito bem dos sinais e sintomas e ele consegue usar o remédio de uma forma mais espaçada do que a posologia que está na bula, entendeu? A mesma coisa a gente nota no cenário da psoríase. Na psoríase a gente já tem evidências de que os nossos anticorpos monoclonais, eles podem sim exercer um efeito de você tratar, desde que você trate naquele momento certo o paciente. Você tem pacientes que podem ficar livres da doença, controlada, sem, por exemplo, o tratamento. Então, eu e você vamos descobrir isso daí juntos agora. É o que mais a gente discute, assim, nos congressos. Será que os nossos tratamentos exercem um efeito de modificação de doença? Como é que eu identifico o paciente que está naquela janela de oportunidade? Porque tudo que eu quero é um tratamento que seja eficaz, seguro, mas que funcione bem pra caramba. Por quê?
Os meus estudos, eles mostram exatamente, você vai pegar um paciente, você tem uma chance aqui de atingir melhora de 75%, 90%, 100%. Mas eu não tenho nenhuma ferramenta hoje ainda que pegue e me mostre assim, esse daqui é o remédio para esse paciente. Que é diferente do que a gente tem na oncologia. Na oncologia, como é que é feito o tratamento hoje em dia num centro de excelência? Cara, chega lá o paciente tem um câncer, ninguém vai olhar assim, mas o câncer é de pulmão, então a gente vai começar com esse protocolo. Não, é assim, biópsia líquida, eu vou identificar suas células tumorais, eu vou identificar qual que é a mutação e eu vou dar um remédio baseado naquele perfil de expressão genética do seu tumor em particular. Isso é a medicina de precisão que a gente vê que é deturpada por aí com aqueles testes genéticos que não tem nem pé nem cabeça, que o pessoal faz, que o pessoal tenta te vender medicina integrativa, porque olha o paciente como um todo. Meu irmão, olhar o paciente como um todo é o que a gente aprende desde o dia 1 da faculdade, entendeu? De todo o curso de saúde. Todo o curso de saúde, o paciente é um todo, tal, aí as pessoas, a medicina integrativa, tipo, tá integrando o que com, entendeu? Gui, deixa eu mais a fundo. Duas perguntas curtas ainda sobre esse tema. Você já está percebendo que o custo desses medicamentos está baixando ou ainda não, por serem muito novos? Ele já caiu? Excelente pergunta. A gente vê que sim, porque o que acontece? No caso dos medicamentos imunobiológicos, outras empresas veem uma molécula de sucesso e você pode ter o biosimilar, que seria a tentativa de uma outra empresa de replicar aquela molécula. Ele é bem diferente de um genérico, porque um anticorpo monoclonal tem uma série de características, mas a gente vê que a competitividade do mercado faz com que o preço dos medicamentos assim venha caindo e você possa ter uma sustentabilidade do sistema de uma forma muito mais adequada. É que o que acontece? Inovação demora um tempo para ter uma outra alternativa, entendeu? Mas a gente vê que o cenário, assim, é de diminuição dos preços e cada vez mais você ter moléculas que sejam mais acessíveis ao maior número dos pacientes. Quem consegue fazer isso daí muito bem é o SUS, porque o SUS, ele compra no pregão anual e na lei está escrito que quando você vende uma coisa para o SUS, isso é lei, tá? Se você está vendendo, você tem que vender com 20% de desconto com base no preço máximo que pode ser comprado. Só que como o SUS compra de pregão anual, é ele que decide o preço, não é? Você faz um pregão para quem te oferece a melhor proposta, mas quem coloca o teto é o governo. E aí você faz com que o SUS compre a preços assim que são muito diferentes do que, por exemplo, você vamos comprar, ou de que um plano de saúde vai, por exemplo, comprar. Por isso que a gente consegue tratar tanta gente de uma forma assim tão eficaz. Eu te dou um exemplo, a adalimumab biosimilar, o SUS paga R$ 138, uma caneta de adalimumab biosimilar pode chegar, adalimumab referência pode chegar a custar 4.500. Uau, bem diferente. Nossa, isso é sensacional. Ô Gui, última pergunta, dentro desse mundo, se eu fugir, tá, Lu, por favor, é porque eu estou entusiasmado aqui. Quando você fala de terapias-alvo, quando você fala de terapias-alvo, é engraçado como é que, por causa da Covid, eu fiz muita divulgação durante a pandemia, começou a aparecer os MAB em tudo quanto é lugar, aí eu fui aprender dos anticorpos monoclonais, aí eu descobri, cara, que essas moléculas, tem várias moléculas de anticorpos monoclonais sendo utilizadas para as mais diversas doenças. Eu falei, cara, eu acho que nós estamos diante de uma revolução médica, igual eu brinco com a semaglutida, por exemplo, são algumas drogas, cara, que eu falo, cara, os efeitos são incríveis, tem uma porrada de estudo bom, eu fico entusiasmado quando eu vejo sobre isso. Quando você vai ali, que você falou que você tem 4, 5 tratamentos-alvo, ali tem um pouco de tentativa e erro, Guilherme? Como é que funciona ali? Eu entendi que, por exemplo, esse aqui eu contraindico, eu entendi. Isso. E depois você tem que ficar meio na tentativa e errar até acertar. Como é que é a sua rotina com esse paciente, que é um paciente complicado, difícil, angustiado? A gente já tentou de tudo. Quando esse já tentou de tudo, é uma história engraçada também, porque o que ele tentou? Tirar frango da dieta dele, não tomar leite, cortar o glúten, e ele acha que, por exemplo, o corticoide tópico, cada pomada é uma forma diferente, então ele já tentou vários. Essa é uma coisa muito boa. Agora, essa questão Você resumiu muito bem a vida de uma pessoa com dermatite atópica que nunca acertou um tratamento. É isso aí.
Essas terapias-alvo, principalmente, quando a gente entra com elas, o que a gente costuma ver? O nível de eficácia delas é muito alto. Então, não costuma ter tanto tentativa e erro, a gente costuma ver que os pacientes respondem. Mas, é claro, eu tenho casos assim extremamente graves que até uma terapia dessa pode ser ineficaz em relação a um paciente e ele pode responder a outra. Aí é aquela questão da gente ir pelo meio de acesso do paciente poder fazer. E isso é uma coisa que a indústria ajuda muito, porque eu tenho, às vezes, as terapias para programas de suporte ao paciente que são custeadas pelo laboratório, justamente assim, olha, vamos tratar um tempo aqui, a gente custeia o tratamento para ver se o paciente tem resposta. Isso daí o plano de saúde não comenta, isso daí todo mundo que fala da indústria farmacêutica não comenta. Os caras tiram o dinheiro deles do bolso, claro que, obviamente, com os interesses deles, mas para justamente ajudar o médico a começou o tratamento, estabilizou o paciente, funcionou, agora vamos brigar por acesso junto. E continua o tratamento. Então, isso é muito legal, Gui. A gente costuma ter menos hoje essa questão de acerto, porque o perfil das drogas ele é muito seguro e muito eficaz, entendeu? Ô, Gui, eu tô encantada. Sabe por que eu tô encantada? Você acabou de descrever uma fala assim, você me falou que esses novos medicamentos e tratamentos parece que começou a surgir a partir de 2018, estou enganada com essa fala sua? Foi o primeiro deles, que foi o Dupilumab, que é um anticorpo monoclonal, que é a primeira terapia-alvo que a gente teve para dermatite atópica. Então, em 2018 foi aprovado no FDA, 2018, 2019 aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Ou seja, é novo. Se for pensar, né? São 6 anos. E o que me assusta, Gui, que é isso que a gente. Aí eu vou puxar o que a gente faz, assim, que a gente tenta ajudar a importância dos profissionais da saúde se atualizarem baseada em evidência. Porque, assim, nós temos membro da família que tem dermatite atópica que sofre muito com a dermatite atópica. E já, igual quando eu falo, já tentou de tudo, Gui, e você resumiu maravilhosamente bem a vida de uma pessoa que tem há mais de 15 anos, 30 anos, não sei quanto tempo que começou da minha sobrinha. Que é isso, vai em médico e continua indo em médico nesses últimos 6 anos. O que muda é exatamente o que você falou. Manda parar de comer alguma coisa, ou troca a pomadinha, ou troca a forma de aplicar o corticóide tópico, e não se fala de coisas que novas e que não são tão novas assim, já tem 6 anos. Exato. E aí isso me choca, assim, são profissionais, porque são pessoas, pacientes, que não deixaram a Deus dará, como se diz assim, procuraram a atenção médica. E procuraram e não recebeu o que tem, pelo menos, informação do que tem de top, para ser de uma grande descoberta da ciência que muda uma vida de pessoas com dermatite atópica. E olha, que, infelizmente, essas pessoas não estão sendo tratadas. Isso dói. Daí. É aquela questão, a gente tem uma dificuldade de acesso das medicações, isso daí é uma briga. Eu mesmo já fui na própria ANS numa dessas reuniões para defender a incorporação de medicações. Foi assim um dos maiores desafios da minha vida, porque eu via assim que eu queria falar de ciência, eu queria falar de dados, mas eu estava lidando com interesses econômicos, entendeu? Então, um dia eu conto essa história, mas essa história não pode ser, tipo, ao vivo a cores, assim, muito com isso. Já ia falar, conta. Mas é aquilo, sabe? Eu faço a minha parte na educação médica continuada, então eu converso com os médicos, a gente faz eventos junto com a indústria para poder promover educação em relação a isso. Por quê? Assim como o Léo, a gente vai voltar naquilo que a gente falou lá no começo. Na minha formação, o que aconteceu que foi um momento muito especial? Eu estava na residência, num ambiente extremamente assim seguro do ponto de vista de aprendizado, junto com pessoas assim, eu sempre falo dela, né, que é a doutora Clarice Cobata, que foi quem me ensinou assim a realmente usar imunobiológico como se deve. E naquele momento ela podia ter destruído o Guilherme que está aqui hoje, porque ela podia ter falado assim: isso daqui é muito complicado, quando for você manda para mim. Mas ela não, isso daqui vai ajudar o paciente. É assim que a gente prescreve, é assim que a gente faz, é assim que eles funcionam, a gente tem que estudar isso daqui. E ela me motivou muito a sempre me manter sendo uma pessoa que está estudando justamente para quê? Para a gente poder cortar isso daí. Então, é aquilo, muita gente faz para tentar trazer as atualizações. Só que o que aconteceu? Eu estava na residência no momento que o SUS estava começando a disponibilizar essas medicações. Então, eu fui
exposto a elas É. no ambiente, eu aprendi a usar, e aprendi a usar com segurança. Isso daí não era uma coisa que depois de formado, depois de muito tempo pegando os vícios do consultório, eu, por exemplo, fosse apresentado a uma terapia nova que eu nunca tinha estudado, nunca tinha visto. Para mim, eu olho e falo assim, ah, tá, o imunobiológico, ok. Aí você vai lá estudar, porque eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu fui estudar como é que eles são fabricados, como é que é feito, a receita de bolo, como é que você gera o anticorpo, de onde vem a pesquisa em relação a isso. Aí você vai entendendo como o negócio fica complexo em relação a isso. Mas é aquilo, a gente precisa fazer sempre o nosso papel de disseminar conteúdo, falar que existem alternativas, porque às vezes os pacientes não sabem e eles precisam encontrar um médico que esteja disposto a tratar deles. Gui. É isso aí. Ô, Guilherme, os seus conteúdos, encantada. os conteúdos do Guilherme sobre esses anticorpos monoclonais, inibidores da JAK, são incríveis. Assim, quando eu olhei, foi a primeira vez que eu vi o Guilherme, eu fui ler os conteúdos, eu falei, caraca, eu tenho uma paciente do meu lado, cara, minha sobrinha. Eu falo, ela já foi 900 mil médicos, eu não sei. É frustrante, com família é frustrante. Né, cara? Eu sou físio, eu não sei dessa porra, entendeu? Eu não sou obrigado a saber. E aí você tá vendo sofrimento pra caramba, a menina toda descamada com dor e tal. Aí eu li e falei, cara, ou esse cara é um revolucionário maluco, e aí é claro que você vai contra-checar, né? Eu falei, deixa eu ver esses papers aqui. Aí você fala, uau, tem um monte de coisa. Agora, se isso é caro, inacessível, isso é um outro ponto. Mas né? a gente vai estar lá para fazer essa briga. Isso daí eu falo, é aquele negócio. Tipo, se for uma terapia, um negócio só, eu compro a briga mesmo, eu falo para os pacientes, eu vou te tratar, eu vou até o inferno buscar remédio se eu precisar para você, mas a gente vai chegar em alguma coisa. O ir até o inferno, eu falo assim, se eu precisar colocar você num protocolo de estudo clínico, eu coloco. Isso não é um problema, mas a gente vai tratar aqui da melhor forma possível e imaginável. Eu acho que é isso, a gente precisa estar disposto a ir lá, brigar, tratar. É assim com psoríase, com hidradenite supurativa, com a alopecia areata, que vai vir uma revolução também agora, que você vai ver bastante em relação a isso daí também. E foi assim que a gente viu esse processo. Acho que você tocou num ponto muito bom. A pandemia trouxe muito isso, porque você tinha uma situação médica completamente inusitada. Nós, como médicos, estávamos ali assim, falando assim, caralho, bicho, o que está acontecendo? Vocês, como físios, estavam olhando e falando assim, caraca, bicho, por que eu coloco esse brother no ventilador? Eu preciso de uma pressão de oxigênio super alta, mas o pulmão está complacente. O que está acontecendo? E aí foi todo mundo junto dando as mãos para a gente chegar nos tratamentos hoje, que a gente sabe que hoje tem eficácia. Hoje a gente tem Paxlovid, a gente tem baricitinib, a gente tem, cara, coisas que foram sendo desenvolvidas para esse tratamento justamente ali naquele primeiro momento. Mas ali, cara, você não sabia. E aí foi uma coisa que eu achei muito legal, assim, a gente sempre critica as casas editoras porque elas cobram dos pesquisadores para publicar, cobram do leitor e ninguém repassa nada, né? Mas uma coisa que eu achei, assim, muito foda, todas as grandes revistas, então Nature, British Journal of Dermatology, Science, Cell, cara, se tinha publicado alguma coisa e a palavra Covid estava escrita no paper, o paper era de acesso gratuito. A comunidade científica falou, cara, a gente vai resolver esse problema com ciência, paper e com um pouco de paciência em relação a quando os dados vão surgindo. Claro que a gente teve os terraplanistas do zinco, vitamina D e remédio para verme, mas ao mesmo tempo a gente tinha a galera lá, pô, vamos fazer um consórcio, vamos estudar corticoide, vamos estudar baricitinib, vamos estudar os anticorpos monoclonais, vamos desenvolver vacina, entendeu? Muito legal. Animal. Luluzinha, a gente está próximo do fim, e eu estou nem próximo do fim da pauta. Por quê? Porque eu vou chamar o Guilherme outra vez. Nós vamos ver. Tem um monte de coisa de condições específicas que você falou aí, que eu estou encantada de aprender, e eu acho que é importante para as pessoas que têm, né, essas condições. A gente vai te chamar mais vezes para falar. O que vocês quiserem, fazendo uma lista aqui já. Posso fazer só mais um ponto, Lu? Vamos ver. Eu ia falar sobre protetor solar, que o próprio Gui sugeriu esse tema. Ótimo. Porque é mais genérico, pega mais gente. Ô, Gui, fala um pouco sobre protetor solar, o que você quiser, o que é verdade, o que é mentira, eu devo usar, não devo, se é tudo me causa câncer, vai me matar. Protetor solar é uma das revoluções que a gente teve a partir da década de 60, principalmente quando os soldados voltaram da Guerra do Vietnã, porque lá eles eram expostos a uma floresta tropical e eles perceberam que queimaduras solares era uma coisa que incomodavam bastante. Então o exército precisava desenvolver tecnologias. Com isso daí a gente conseguiu gerar um produto que
literalmente prevenir a queimadura do sol. Então, inicialmente, ele era feito para proteger contra o raio UVB. Aí, a gente conhecendo mais sobre a fisiologia do ser humano, sobre câncer de pele, a gente percebeu que precisa proteger contra o UVA e o UVB. E hoje, todo protetor vendido no Brasil, vendido no mundo, apresenta essa questão de proteção UVB e UVA. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você for procurar o seu protetor, precisa estar lá escrito que protege contra o UVB e UVA. Por quê? Porque câncer de pele é o câncer que mais acomete o ser humano em números, tá? Ganha da soma de mama, próstata, pulmão, tudo junto, misturado, porque é muito câncer. E assim, eu tenho 3 tipos principais: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O basocelular, ele tem uma taxa de ir para dentro do corpo muito baixa, mas assim, muito baixa mesmo. Só que ele vai comendo as beiradas enquanto ele está crescendo na pessoa. E ele pode parecer com uma pinta, uma verruga, uma ferida que não sara. O carcinoma espinocelular tem lá uma chance em torno de 1 a 5% de ir para dentro do corpo do paciente a todo ano, mas ele também vai comendo nas beiradas, é uma coisa que a gente opera. E o melanoma é um câncer extremamente grave, extremamente agressivo. Por quê? Porque a célula do melanócito é extremamente hábil em sair da vigilância constante do seu sistema imune. É muito elegante você observar o melanoma como doença, porque por conta de mutação, as coisas que ele apresenta e o tipo de célula, ele desenvolve umas características assim bastante interessantes do ponto de vista de sair do seu sistema imune. E a gente corre atrás para trazer remédio em relação a isso daí, a bloquear as estratégias que ele faz. Então, o protetor, ele serve para prevenir o câncer de pele. Protetor solar previne câncer de pele, ponto final. Muito terraplanista da internet gosta de citar um trabalho antigo no qual a gente tinha uma dúvida. Falava assim, Léo, pensa só, eu tenho um fator carcinogênico e aí eu tenho um fator de proteção. Será que, por exemplo, se eu colocar o fator de proteção, às vezes eu não modifico o comportamento dos meus pacientes a se exporem mais ao fator de mutagênico? Então, seria basicamente assim, será que fazer o paciente passar protetor não faz com que ele se exponha mais ao sol e isso daí poderia aumentar o câncer de pele? Olha a pergunta que eu estou fazendo com o estudo. E aí o estudo mostrou que não tinha diferença na incidência do câncer de pele nesses pacientes. Quer dizer, não tinha aumento. Como é que o terraplanista mágico da internet leu isso daí? Ah, o protetor não diminuiu, você não teve menos. Tá, mas eu não estava olhando isso, eu estava olhando para ver se ia ter aumento, não estava olhando para ver se ia ter diminuição. O que está acontecendo aqui? E aí os caras falam que o protetor não protege. Tem também um vídeo de um... Eu acho que é médico... Exatamente, é muito louco isso. Mas é aquilo, formação de ciência não está na nossa grade curricular da Faculdade de Medicina. Isso daí é difícil. E tem uns vídeos na internet que circulam também falando que o protetor que é vendido no Brasil não protege contra o UVA. Isso é mentira. A Anvisa já estabelece que o protetor há muito tempo tem que ser vendido assim. Outro terraplanismo que tem, o protetor tem disruptor endógeno. A gente tem mais de 60 anos de protetor solar aí no mundo. Nunca teve relatos de que o protetor solar estava relacionado à disrupção endógena, a criança não crescer no útero, a problema de crescimento, a ganhar peso, a nada dessas coisas. Mas as pessoas gostam de gerar isso. Falando, porque as pessoas pegam e fazem assim, ei, Léo, olha só que legal, eu vou pegar células de tecido humano dentro de um tubo de ensaio e eu vou misturar substâncias em concentrações extremamente altas e, uau, olha só o que aconteceu. Meu Deus, as células morreram e você não quer passar isso no seu corpo. Se eu colocar água filtrada numa cultura celular, todas as células morrem por osmose. Não toma água então, vai ver o que acontece se você não toma água. E é daí que deriva esse erro básico, esse erro crasso na história de que o protetor ele não tem um benefício. Então, assim, é uma das coisas que mais ajuda a gente a diminuir os sinais de envelhecimento e diminui câncer de pele. Você só tem que passar no rosto. Aí vem o maior problema dele. O protetor solar é aquele númerozinho que determina quantas vezes mais a sua pele está protegida em relação à pele não protegida. As pessoas acham que tem a ver com o tempo, que tem a ver com, assim,
quantas horas elas podem ficar expostas, mas tem a ver com quantidade de radiação. Isso muda dependendo do lugar, do dia, da hora, da insolação do local. Mas qual que é o ponto principal? Tem que passar a quantidade correta. A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um guia para isso, é basicamente uma colher de chá, que pode ser a sua mão dobrada assim, isso daqui tem o tamanho de uma colher de chá. Você pode passar uma em cada braço, 2 na perna, uma no tronco, outra nas costas e uma para cabeça e pescoço, que aí gera dúvida, né? Nossa, cabeça e pescoço, mas se eu não tivesse nada de cabelo e fosse passar o protetor solar todo aqui? Então a gente usa bastante a regra dos 3 dedos completinhos para aplicar no rosto, justamente porque prevenir câncer de pele, mas o que está mais relacionado a isso é o seguinte, além do protetor, eu tenho boas medidas na hora da exposição. Então, chapéu, óculos escuros, sombrinha, ficar longe da exposição direta, evitar a exposição direta naquele período no qual a radiação ultravioleta B é mais intensa, que é o das 9 às 4, por isso que tem essa recomendação. O UVA, ele é constante ao longo do dia, passa por vidro e também é carcinogênico e mancha a pele. O UVB, ele tem uma frequência que varia ao longo do dia, e com isso você tem assim aquela queimadura, ele é mais relacionado a essa questão de queimadura, mas ele é bastante carcinogênico também, e você pode se proteger dele estando com roupa com proteção solar, saindo da luz do sol e passando seu protetor solar. Mas tem que lembrar também disso daí, você não pode passar, por exemplo, o protetor dentro do olho, mas você pode usar óculos escuro, que ajuda a diminuir o efeito da radiação na sua córnea, por exemplo, ou então na lente do cristalino. Cara, o guia é muito bom, hein, Lu? Muito legal. Imagina, não, que isso. Eu sou Você falou esforçado de... só. Você falou, só porque já que a gente misturou com estética, né? Você falou muito do câncer e você falou também, timidamente, que tem algum efeito também de envelhecimento e a comprovação do uso contínuo com envelhecimento, só para o pessoal falar. A gente tem muita evidência em relação ao uso contínuo do protetor solar relacionado ao aparecimento de mancha e a piora da qualidade da pele, porque a radiação ultravioleta, ela degrada as fibras de colágeno, ela degrada as fibras de elastina da sua pele, e isso daí está relacionado com o aparecimento de discromia na pele, então a pele fica com cores diferentes, você tem um local mais manchado, um local mais branco, e você tem também piora daquele aspecto do envelhecimento geral do paciente, entendeu? Então a gente tem muita evidência do protetor para melhorar a mancha de melasma, por exemplo. Só usar o protetor corretamente já clareia o melasma. E aí corretamente é na quantidade e na frequência corretas. A gente tem na questão do aparecimento de rugas, porque você diminui o impacto da radiação ultravioleta A e B na sua pele. Então, evidência para o protetor solar é uma coisa assim que é incrível, incrível, incrível. Ô Gui, você falou da quantidade dos 3 dedinhos, mas e a frequência? Qual seria a frequência que muitas pessoas passam de manhã e esquecem de reaplicar? E qual seria, então, a frequência ideal de aplicação? As recomendações das academias, tanto americana quanto brasileira, e os órgãos regulatórios, é que você tivesse uma aplicação a cada 2 a 3 horas. Por quê? Porque aí eu cubro todo mundo. Só que a gente tem que levar em conta uma consideração. Uma coisa sou eu que passo o dia inteiro no escritório, no consultório, perdão, que é com insufilme na janela, climatizado, então eu não tenho uma sudorese, e, por exemplo, eu não estou molhando meu rosto ou passando a mão constantemente no rosto para retirar e não tenho exposição direta aqui. Então, isso daí me permite que eu tenha uma duração um pouco maior, a minha exposição é menor, mas se eu tenho uma paciente que, por exemplo, está na praia, suando em bicas, vai dar um tibum no mar ou vai dar um tibum na piscina, essa reaplicação precisa ser mais frequente. Então tem que adequar. A gente sempre fala assim, suou muito, lavou a cara, mergulhou na piscina, mergulhou no mar, você reaplica o protetor. Legal. Perfeito, muito perfeito. legal, muito legal, Lu. Tô Esse encantado. É uma que é difícil mesmo, assim, a gente dá uma recomendação para todo mundo. Aí a gente vai pecar por excesso, entendeu? Fala para reaplicar cada 2, 3 horas para poder cobrir desde quem está na praia até quem está dentro do escritório. Agora, com o paciente aqui, entendendo a complexidade dele, o estilo de vida dele, o que ele faz na rotina dele, daí eu posso individualizar, né, Léo? Gui, você falou no início que você começou a explicar de luz, né? De falar de luz solar. E essa luz que a gente está aqui agora, com luz do computador, com a luz refletindo, elas também são cancerígenas? Elas também deveriam ser usadas com protetor solar para elas ou não?
Excelente pergunta. A gente já tem estudo que mostra que a intensidade da luz que é liberada pelo computador, pelo celular, que é a luz visível, ela não tem potencial de gerar problemas na nossa pele. A nossa preocupação é a luz visível que vem do sol, porque é essa daí, o seu melanócito, ele consegue perceber a luz no espectro azul, principalmente, e aí, com isso, ele estimula a produção de melanina por receptores específicos que percebem a presença da luz azul. Tanto é que hoje em dia, na Ásia, você tem protetores solares extremamente sofisticados que fazem o quê? A luz vermelha, ela tem, assim, algumas evidências de que ela teria um efeito anti-inflamatório na pele. O protetor solar é tão sofisticado que ele consegue bloquear a luz azul e deixar passar a luz vermelha. Olha que legal. Olha, legal. E bloquear os raios do sol, tá? Que é por isso que o pessoal vai falar, nossa, mas como é que eu posso fazer isso em casa? Com cor. Se eu quero me proteger da luz visível, daí você pode usar o benefício da cor. As mulheres podem aplicar maquiagem que tem o mesmo efeito, a gente pode usar protetor com cor, desde que aquilo seja cosmeticamente agradável para você. Mas computador, celular, não mancha a pele de ninguém, pode ficar tranquilo. E como não tem radiação ultravioleta, não causa câncer, então pode ficar sossegado também. Show. Legal Muito demais, bom. legal demais. Lu, vamos terminar? Eu tô terminando o coração na mão aqui. Ah, eu também, mas a gente sabe que o seu tempo é precioso, a gente não quer se segurar aqui muito Imagina, gente, tempo. eu guardei aqui o tempo que o Léo falou para a gente poder conversar tudo sem pressa, tá tudo certo. Olha, Gui, mas foi onde as encantador, pessoas- sabe o que eu falei com o Léo? Assim, a gente demorou muito tempo para chamar uma pessoa que o nosso receio sempre foi assim, tudo bem, a gente sabe que tem coisas que são feitas, que não tem evidências robustas, que não tem, mas a forma que você fala do seu conhecimento, até de falar assim, livremente assim, olha, isso a gente tem, isso não tem, mas de elaborar para além disso o conhecimento que se tem daquela área, isso fez a gente demorar muito tempo para encontrar alguém que com receio que não fizesse isso. E você fez com uma maestria tão grande, Obrigado, tão encantadora, gente, que assim, é admirável a vontade de. Porque as dúvidas são gigantes. Então, olha que a caixinha que o Léo me mandou um print das perguntas. Tem pergunta aqui que daria mais um monte de episódio. E a gente Eu vou mandar para o Guilherme só para ele ter noção. Só pra, né, Lu? Vou mandar aquele print que tem 8, 10 pontos, só para o Gui ter noção da ele deve, claro que ele sabe, mas a quantidade de dúvidas que as pessoas têm sobre a sua especialidade que é tão importante, Gui. Lu, parabéns, cara. Guilherme, onde as pessoas podem te encontrar? A hora do jabá é agora da sua clínica, onde você atende e também das suas redes sociais. O que você se sentir confortável. Obrigado, viu, Léo, por dar esse momento assim para a gente poder facilitar um pouco que os pacientes nos achem assim. Então, eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo. Eu atendo no meu consultório particular aqui. E para me achar é muito fácil. Tem o meu Instagram, que é @guimuzy, que é muzy.dermato. Ali tem todos os telefones de contato. Você pode mandar o WhatsApp direto para as meninas da recepção agendar a sua consulta, não tem problema nenhum. Eu atendo tipo de forma online ou presencial, criança, idoso, adulto, jovem, adolescente, qualquer pessoa que esteja interessada em tratar algum problema de pele, eu espero ser o médico que possa te ajudar, assim. Se eu não puder ser, eu sei quem vai ser, entendeu? É aquela boa. A gente tem uma rede de contatos, assim, de pessoas, porque na dermato é aquela coisa. Às vezes o paciente vem com um problema na pele e você identifica um problema na tireoide, ou um problema no coração, ou um problema no intestino. Então a dermato tem muito disso. Na Santa, foi onde eu fiz a residência, a gente vivia por um lema que é assim, eles falavam pra gente, vocês vão examinar direito os pacientes e vocês vão esgotar as possibilidades terapêuticas da dermato e as possibilidades de diagnóstico. E se não for dermatológico, vocês vão achar alguma coisa para poder, assim, justificar aquele problema do paciente. Então, a grande coisa que a Santa Casa da Dermato tem, que, assim, todas as especialidades acabavam falando, é assim, a dermato resolve e a dermato descobre. Porque lá na dermato a gente investigava o paciente e falava assim, ó, isso daqui é uma leucemia no sangue e tal, então vai lá na hemato tratar. Mas tudo começou porque o paciente tinha uma mancha roxa no braço. Que legal, cara. Isso é muito bom. Maravilhoso. Legal. Luluzinha, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? No Instagram, Lucila_Costa, e aqui no PBcast. Pessoal, vocês podem me encontrar no Leo_Costa_PBE e aqui no nosso canal do YouTube em Prática Baseada em Evidências. Guilherme Muzy.
Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade. Dá um beijo em toda a sua família e todas as pessoas que te cercam, tá? A gente gosta muito de você, tá bom, cara? Muito obrigado. Igualmente, viu, cara? Obrigado vocês, assim, pelo espaço para a gente poder falar essas coisas. E parabéns pelo trabalho, porque é uma empreitada homérica você topar falar de prática baseada em evidência num mundo que é assolado por demônios. Acho que Carl Sagan estaria olhando assim, falando, caralho, o Léo é o cara, é isso aí. Legal, legal. Obrigado. Galera, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Beijão. Tchau, obrigada. Tchau, gente.